A prova testemunhal, ela é muitas vezes o coração de um processo administrativo justo. É com ela que a gente consegue reconstruir a verdade sobre um fato. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso, usando como nosso guia o MAPA, o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais. Vamos fazer uma análise completa das regras que definem o papel da testemunha, quem é que pode testemunhar, qual é o peso do compromisso com a verdade, como é que o depoimento é colhido e os direitos e deveres de todo mundo que está envolvido. Vamos juntos desvendar artigo por artigo cada detalhe que esse manual estabelece. Para a gente não se perder nesse mar de regras, a gente organizou nosso guia em 6 partes bem claras. Primeiro, vamos definir quem pode ser testemunha. Depois, a gente entra no compromisso com a verdade e nas regras da audiência. Na sequência, vamos falar sobre os direitos da defesa, os procedimentos e formalidades, e para fechar com chave de ouro, os casos e situações especiais que o manual prevê. Vamos começar pelo começo, né? A pergunta mais básica de todas, mas que é a base de tudo. Antes de qualquer pessoa falar, a gente precisa saber, segundo o mapa, quem é que pode ser uma testemunha num processo administrativo militar. A resposta inicial é bem ampla, mas são as exceções que realmente desenham o contorno dessa função. Olha só, o ponto de partida do manual, lá no artigo 136, já mostra a intenção. O princípio é de amplitude máxima. A regra geral é que qualquer pessoa pode ser chamada para depor. E por que isso é tão importante? Porque garante que a administração não vai limitar de cara as fontes de prova. O objetivo é encontrar a verdade real dos fatos, e para isso toda e qualquer informação a princípio é bem-vinda. Não tem restrição de idade, profissão, nada disso. A ideia é colher o máximo de informações para montar o quebra-cabeça. Mas, claro, toda a regra tem exceção, e aqui a coisa começa a ficar interessante, porque o manual cria 2 categorias bem distintas. Primeiro, as pessoas que são proibidas de depor. O artigo 137 fala delas. São profissionais que têm o dever legal de guardar sigilo, como padres, advogados, médicos, psicólogos. A lei protege essa relação de confiança. Elas só podem testemunhar se forem liberadas do sigilo pela pessoa interessada, e mesmo assim, a decisão final ainda é delas. Agora, a segunda categoria é a das pessoas desobrigadas, do artigo 138. Isso inclui os parentes mais próximos do acusado, cônjuge, pais, filhos, irmãos. Aqui a lei está protegendo os laços de família para evitar aquela situação terrível de alguém ser forçado a testemunhar contra um parente querido. Mas atenção, se não tiver outro jeito de provar o fato, elas podem ser ouvidas, só que sem prestar o compromisso de dizer a verdade. Ok, a pessoa pode ser testemunha, mas antes dela começar a falar, o artigo 139 exige um passo super formal, mas essencial, a qualificação. Não é só chegar e falar, não. A pessoa precisa ser formalmente identificada. E cada informação aqui tem um motivo. Nome e documentos, para ter certeza de quem é. Filiação, estado civil e profissão ajudam a traçar um perfil. O endereço é fundamental para encontrar a pessoa depois. E o mais importante, registrar qualquer relação de parentesco com as partes. Essa qualificação detalhada é a base da transparência. É o que permite que todo mundo avalie, desde o início, se existe algum interesse pessoal ali. Agora a gente vai para o coração do testemunho. Ser testemunha não é só contar uma história, é assumir uma responsabilidade legal, um compromisso sério com a administração e com a justiça. Vamos ver como o mapa formaliza essa obrigação e o que acontece se ela for quebrada. Isso aqui é crucial. O artigo 140 deixa claro que o testemunho é um ato solene. A testemunha assume o compromisso legal de dizer a verdade. Isso não é só para bonito. O manual é explícito ao advertir que mentir pode levar a um processo criminal por falso testemunho. Essa advertência muda tudo, né? Ela eleva a seriedade do momento. Mas o próprio artigo traz as exceções. Pessoas com alguma deficiência mental, menores de 14 anos e aqueles parentes desobrigados não prestam esse compromisso. Eles são ouvidos, mas como informantes, e a palavra deles vai ser analisada de uma forma diferente. E essa diferença no compromisso não é só um detalhe de papelada, viu? Ela gera documentos com nomes e pesos diferentes, como explica o artigo 141. Quando a testemunha assume o compromisso legal, o que ela diz vira um termo de depoimento. Agora, para o acusado, para a vítima ou para aquelas testemunhas não compromissadas, o documento se chama termo de declarações. E por que essa diferença? Porque ela sinaliza para quem vai julgar o processo a natureza daquela prova. Um depoimento, em tese, já nasce com uma força maior, justamente por causa do compromisso legal. Que é um exemplo claro da formalidade do processo? É essa expressão aqui, do artigo 148. Aos costumes disse nada. Sabe o que isso quer dizer?
Antes de começar o depoimento, a autoridade pergunta para a testemunha se ela é parente, amiga íntima ou inimiga do acusado ou da vítima. Se a resposta for não, o oficial registra no termo, aos costumes, disse nada. Isso é um jeito formal de dizer que, do ponto de vista das relações pessoais, a testemunha é imparcial. Se a resposta for sim, aí tem que detalhar a relação. Essa informação é ouro para avaliar a credibilidade do que vai ser dito. Beleza, já sabemos quem pode testemunhar e qual compromisso essa pessoa assume. Agora vamos para a parte prática. Como funciona a audiência para colher o testemunho, a tal da oitiva? O mapa é bem rígido aqui para garantir a ordem, a legalidade e até o bem-estar de quem participa. O manual não deixa margem para dúvida. O artigo 142 diz que as oitivas, em regra, acontecem das 6 da manhã às 8 da noite, em dias úteis. Um horário razoável, né? O artigo 143 impõe um limite de 4 horas seguidas de depoimento, para não cansar a testemunha a ponto de prejudicar o relato. A ordem também tem lógica. O artigo 151 define que primeiro são ouvidas as testemunhas da apuração e só depois as da defesa. E um ponto fundamental do artigo 150. As testemunhas são ouvidas uma de cada vez, separadamente, para que o depoimento de uma não contamine o da outra. Isso é essencial para garantir a espontaneidade. E durante a oitiva, tem mais algumas regras de ouro. O artigo 146 é claro. A testemunha tem que se ater aos fatos que viu, sem dar opinião, sem fazer apreciações pessoais. Ela não é comentarista, ela é testemunha. O papel de analisar se o que foi dito é crível ou não é, do encarregado segundo o artigo 152. Já o artigo 154 exige que o texto do depoimento seja o mais fiel possível ao que foi falado. E, por fim, uma regra importantíssima para os militares do artigo 138. Eles têm o dever funcional de depor nos processos da instituição, não podem se recusar. Claro, um processo justo não é uma via de mão única. Por isso, o mapa dá uma atenção especial aos direitos do acusado e da defesa durante a coleta dos testemunhos. Vamos ver como os princípios do contraditório e da ampla defesa funcionam na prática. O primeiro direito é saber das coisas com antecedência. O artigo 159 estabelece isso. A defesa tem que ser notificada sobre a data, a hora e o local da audiência com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Pode parecer pouco, mas essas 24 horas são a garantia mínima para que a defesa se organize, estude o caso, prepare as perguntas e, principalmente, fiscalize o ato. Agora, se o processo é mais pesado, como um processo administrativo disciplinar, um PAD, que pode resultar até em demissão, essa garantia é maior. O prazo mínimo de notificação sobe para 48 horas. Essa diferença mostra que o manual reconhece a complexidade e as consequências mais sérias de um PAD, dando um tempo maior para a defesa se preparar. Essa parte é bem interessante. Como a defesa faz uma pergunta? Não é um bate-papo direto, não. O artigo 160 explica a mecânica. A defesa formula a pergunta e apresenta para a autoridade que está presidindo o ato. Essa autoridade funciona como um filtro. Ela repassa a pergunta para a testemunha. Esse sistema serve para manter a ordem e garantir que as perguntas sejam relevantes. A autoridade pode, e deve, recusar perguntas que não têm nada a ver com o caso, que são repetitivas ou que possam constranger a testemunha. E se a testemunha se sente intimidada de falar na frente do acusado? É uma situação super delicada e o manual tem uma saída inteligente para isso no parágrafo 4º do artigo 160. O acusado é retirado da sala para a testemunha ficar mais à vontade, mas, e esse é o ponto-chave, o defensor do acusado fica na sala. A presença do advogado é obrigatória, garantindo que os interesses do acusado continuem sendo defendidos e que o ato seja fiscalizado, preservando a ampla defesa. A gente sabe que as palavras se perdem no ar, mas o que fica é o que está no papel, e é por isso que o mapa é tão rigoroso com as formalidades dos documentos. Cada detalhinho existe para garantir a integridade e a autenticidade dos depoimentos, para que eles sejam à prova de qualquer questionamento. Vamos ver isso em detalhes porque cada item aqui tem um motivo. O artigo 147 diz que as testemunhas são numeradas para manter a ordem. O 157 exige que todas as folhas sejam rubricadas pela testemunha e pela autoridade e a última assinada. Isso impede que alguém troque uma folha no meio do processo. E se a pessoa não souber ou não puder assinar? O artigo 153 prevê a assinatura a rogo. Outra pessoa assina por ela, na frente de duas testemunhas. E se a testemunha se recusar a assinar? Aí se faz um termo de recusa registrando o fato. A vida real nem sempre segue roteiro, né? E a qualidade de um manual como o MAPIPA aparece justamente na forma como ele prevê e organiza as situações especiais.
Desde questões de hierarquia até a comunicação com pessoas com deficiência, a ideia é garantir que a justiça seja feita em qualquer cenário. Olha que situação delicada. E se a testemunha é um superior hierárquico de quem está conduzindo o processo? O artigo 149 lida com isso de forma muito equilibrada. Em respeito à hierarquia, o superior tem o direito de marcar o dia, a hora e o local para ser ouvido. É uma questão de deferência, de disciplina. Mas atenção, esse direito não significa que ele pode se livrar do depoimento. A obrigação de depor continua valendo para todo mundo. A hierarquia não pode ser um escudo contra a apuração da verdade. Às vezes, os depoimentos entram em conflito. O artigo 161 permite que uma pessoa seja chamada de novo para prestar um depoimento complementar. E é interessante notar que uma correção feita no manual esclarece que a intenção é, sempre que possível, evitar uma acareação. Acareação é aquele ato de colocar frente a frente as pessoas que deram versões diferentes. A estratégia do manual é tentar resolver as contradições em oitivas separadas de forma mais técnica e menos passional. E para fechar, olha o nível de detalhe e de cuidado do manual com a inclusão. O artigo 163 estabelece um procedimento super claro para ouvir testemunhas com deficiência auditiva ou de fala. Se a pessoa é surda, as perguntas são feitas por escrito e as respostas são orais. Se a muda, o contrário. Perguntas orais, respostas por escrito. E se a surda muda, tudo por escrito. Isso não é um mero detalhe, isso é a garantia do devido processo legal na prática, assegurando que a condição de uma pessoa não a impeça de colaborar com a justiça. Depois de passar por tantos artigos, regras, prazos, pode parecer burocracia demais, né? Mas cada formalidade que a gente viu, desde a qualificação da testemunha até a rubrica em cada página do depoimento, existe por um motivo muito forte. Elas são a armadura que protege o direito de defesa, que busca a imparcialidade e que blinda o processo contra erros. E isso deixa uma reflexão no ar. Será que toda essa formalidade é uma inimiga da agilidade ou ela é, na verdade, a maior aliada de um resultado justo e que não possa ser contestado?